O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia de nosso Senhor. E de uma maneira especial, estamos entrando hoje no primeiro domingo da Quaresma, aonde Deus está nos convidando a vivermos esse retiro espiritual. Toda a comunidade católica é chamada a se retirar, pelo menos interiormente, para rever sua vida, rever e nos revermos como estamos diante de Deus, como estamos diante dos nossos irmãos e como nós estamos diante de nós mesmos. Isso tudo como preparação para a Páscoa. Nós precisaremos chegar na Sexta-feira Santa pedindo perdão ao Senhor dos nossos pecados e pedindo a Ele a misericórdia. E na Sexta-feira Santa nós veremos Jesus pedindo perdão ao Pai e nos salvando e devolvendo para nós a graça de vivermos eternamente no céu. Vocês percebem que hoje as leituras têm como protagonismo Jesus e o diabo. Deus e o diabo. Hoje nós ouvimos pessoas por aí dizendo que o diabo não existe, mas na Sagrada Escritura nós vemos essa atuação do diabo. O diabo que na primeira leitura tentou Eva, e em consequência disso, Adão. E no Evangelho nós vemos ele tentando o próprio Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos também hoje a origem do pecado.
como o pecado entrou no mundo. Tanto que na segunda leitura da carta aos Romanos, ali está dizendo: irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem, e através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Você compreendeu? Através de um só homem, o pecado entrou no mundo. Na primeira leitura, nós vemos Deus falando para Adão e Eva para não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, senão eles iriam morrer. Deus nos criou para a vida eterna. Eles se deixaram levar pela serpente que os tentaram, e eles acabaram caindo na tentação. Eles comeram do fruto e por isso o pecado entrou no mundo. É o que São Paulo então está reafirmando conosco na carta aos Romanos, capítulo 5, de 12 a 19. O pecado entrou no mundo por um só homem, e através do pecado entrou a morte, a condenação eterna. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Agora nós nos deparamos diante desta situação. É claro e visível para nós. Nós temos um tentador. O diabo vai fazer de tudo para que nós continuemos na desobediência, e na desobediência nós não entremos no céu e sejamos condenados ao inferno, esse inferno que foi criado para ele, não foi criado para nós. Mas Deus nos dá a liberdade para que nós possamos dizer sim ou não para Deus e sim ou não para o diabo. Se o nosso sim for para Deus, teremos a vida eterna, iremos conviver com Deus no céu. Se nós dissermos não, seremos condenados ao inferno, e iremos para o inferno que foi criado não para nós, mas para o diabo, que jamais se arrependerá de ter se oposto a Deus. A pergunta é: nós iremos servir a quem? Deus ou o diabo? Obedeceremos a Deus ou obedeceremos ao diabo? Na carta aos Romanos está dizendo que o pecado entrou através de um homem, Adão e Eva, que desobedeceram. Mas a recuperação da nossa reconciliação com Deus e o pecado, ele foi vencido por nosso Senhor Jesus Cristo. Para vencermos a tentação só por meio de Jesus. Se na primeira leitura falou que Adão e Eva se deixaram levar pela tentação do diabo e por isso eles pecaram, no Evangelho hoje está dizendo como vencer o pecado. Só venceremos o pecado por meio de Jesus. Nós vemos o diabo tentando Jesus de todas as formas e Jesus o venceu. Tanto que no final diz o seguinte: Jesus fala: vai-te embora, Satanás, porque está escrito,
adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. E ali diz, então o diabo o deixou. É interessante que o diabo, junto com os demônios que se opuseram a Deus e foram expulsos do céu, o Evangelho hoje termina dizendo que os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Os anjos não se opuseram a Deus e serviram e servem a Deus por toda a eternidade. Os demônios, o diabo, eles se opuseram a Deus e foram expulsos de lá e mereceram como recompensa o inferno, o sofrimento eterno. Nós, meus irmãos, com nossas próprias forças, jamais conseguiremos vencer Satanás. Nós só poderemos vencê-lo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o convite neste início da Quaresma é que nós nos aproximemos de Jesus e fiquemos com Ele. Veja que a oração da coleta, que é a primeira oração que nós, sacerdotes, rezamos na hora da missa. Aqui diz assim: concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta Quaresma que nós já iniciamos, possamos progredir no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como é que nós vamos crescer na santidade nesse tempo da Quaresma? Conhecendo cada vez mais nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, a vida de oração, a penitência que nós deveremos fazer, o jejum, a esmola, esse tempo que nós precisamos gastar lendo a Sagrada Escritura. Se você puder, leia os escritos dos santos padres que interpretaram, iluminados por Deus. Eles deram a verdadeira interpretação desse conhecimento que nós precisamos ter de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos de que São Paulo disse que ele tinha em conta desterro todo o conhecimento humano que ele tinha, pois ele precisava crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos crescer no nosso conhecimento, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, nós venceremos Satanás. Eu repito mais uma vez, não é somente fazer o jejum pelo jejum, as penitências pelas penitências. É no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo que nós iremos vencer a Satanás. E aí sim nós iremos fazer as penitências como devem ser feitas. Jesus venceu Satanás. Nós só venceremos Satanás nos unindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Se por um homem o pecado, a morte entrou no mundo, por um homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, que é Deus e tem as duas naturezas, a humana e a divina. Por meio dele, o diabo é vencido. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o pecado é vencido. A morte é vencida. Vamos ter tempo, meus irmãos, com Jesus. Vamos aumentar nossa carga horária de oração. Vamos nos empenhar na leitura da Sagrada Escritura, principalmente dos Evangelhos.
Vamos ler os evangelhos para termos o conhecimento de Jesus? Vamos ler as cartas de São Paulo? As cartas de São Paulo a Tito e Timóteo? A carta de São Tiago, de Judas? As cartas de São João? Vamos ler os Atos dos Apóstolos? E aí nós vamos nos fortalecendo em Deus. E nos fortalecendo em Deus, o diabo não irá nos vencer. Aquele pecado que você vem lutando constantemente. E talvez você tenha lutado com as suas próprias forças e o diabo tem te vencido. Mas você tendo Jesus, se apoiando em nosso Senhor Jesus Cristo, se fortalecendo nele, ouvindo o que ele tem a nos dizer. Lembremos que lá no Monte Tabor, o Pai falou: "Este é meu filho bem amado, ouvi-o." Você se lembra o que Nossa Senhora falou nas bodas de Caná? "Fazei tudo o que ele vos disser." Porque Adão e Eva, eles fecharam o ouvido para Deus e por isso o diabo entrou. Porque quando se fecha, se tapa os ouvidos para Deus, a voz que vai se ouvir é do diabo. Foi isso que aconteceu com Eva. Infelizmente, ela não quis ouvir Deus, deixou o diabo falar, dialogou com o diabo e o diabo levou ela à queda. Em consequência disso, levou Adão à queda. O pecado entrou no mundo e a morte também e a condenação. Nesse tempo da Quaresma, vamos abrir os nossos ouvidos para Deus e vamos fechar o nosso ouvido à voz do tentador. E aí nós o venceremos, porque a voz que falará para nós é a voz de Deus. Por isso que eu estou dizendo, se empenhe na leitura das Sagradas Escrituras neste tempo. Vá para o deserto, como disse Oséias. Levar-te-ei ao deserto, Deus falou para Oséias, e lá eu falar-te-ei ao teu coração. Faça do quarto, de uma igreja, vá numa igreja, se retire, ou vá realmente para um lugar deserto e deixe Deus falar ao teu coração. Mas como? Lendo a Sagrada Escritura. Jesus, no Evangelho de hoje, nos mostra, ele venceu o diabo como? Usando a própria palavra da Sagrada Escritura, que é a voz de Deus, que é Deus falando, é Deus dizendo como devemos seguir, como devemos fazer, como nós devemos nos desviar da ação do diabo. Se nós nos apoiarmos em Jesus Cristo, o diabo jamais nos vencerá. Você compreendeu o que eu estou falando? Leve muito a sério o que eu estou dizendo. Volte-se para Jesus. Esteja com Jesus. Ouça Jesus, que fala através da Sagrada Escritura, através do magistério, através dos santos padres, na leitura da vida dos santos. Tudo isso será um fortalecimento maior para nós. Tudo isso será o conhecimento que nós teremos para vencer o diabo. Só venceremos o diabo ouvindo a voz de nosso Deus. Eva foi vencida porque ouviu a voz do diabo.
nós venceremos ouvindo nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe, Maria Santíssima. Uma feliz e santa Quaresma.